Legal, parabéns! Você chegou na quinta aula e nesta aula eu vou falar sobre organização do estudo, como utilizar a planilha do ciclo perpétuo para que você tenha um estudo muito mais equilibrado, focando no que é realmente importante e que seja algo que você possa fazer sozinho, sem depender de outras pessoas, pagar aí coisas caras que existem aí só para uma pessoa montar uma grade de estudo para você, tá bom? Isso é desnecessário porque eu vou te ensinar aqui e vou disponibilizar também uma planilha para que você consiga fazer isso de forma rápida, né, e que você consiga fazer as adaptações necessárias. Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, você pode deixar aqui nos comentários, pode também entrar em contato, manda direct para mim no Instagram, no @vouserdelegado, manda fumaça, seja lá o que for, mas tire todas as suas dúvidas, que é muito importante que você termine essa sequência de aulas aqui com essas estratégias bem claras para que você consiga aplicá-las imediatamente, beleza? Deixa eu jogar aqui. Então, quando a gente está falando do ciclo perpétuo, eu quero só fazer uma diferença rápida aqui para vocês. Geralmente, as pessoas usam o que a gente chama de ciclo fixo. Ciclo fixo. O que é o ciclo fixo? O ciclo fixo é muito simples. Você tem segunda, terça, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o que as pessoas fazem, né? Divide aqui, faz uma coisa assim, né? Antigamente fazia assim, né? Aí você tem segunda, penal por 2 horas, não é isso? Aí vai estudar processo penal. Então vamos supor que você tenha 4 horas. Aí você vai pegar 2 horas aqui, 2 horas, e aí você vai colocando, distribuindo as disciplinas aqui durante a semana. Mas aí o que acontece? Vamos pegar aqui segunda-feira. Segunda-feira você estuda penal, vamos supor que você estuda 2 horas de penal, pela manhã, por exemplo. E aí naquela semana você teve que levar sua avó no jiu-jitsu. Sua avó vai fazer exame de faixa no jiu-jitsu. Significa que você esperou uma semana toda para estudar o penal, né? Porque você espera terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para segunda estudar penal. E como aquele dia você não conseguiu estudar penal, você vai esperar mais uma semana para estudar penal. E aí você só estuda penal depois de 15 dias. Então, o ciclo fixo, ele funciona para muitas pessoas, há muitos anos que as pessoas vêm utilizando, não há grandes problemas em utilizá-lo, mas ele tem problemas, principalmente quem trabalha em escala de plantão, quem tem uma semana que não é muito previsível, né? Se sua semana é muito previsível, pode ser que dê certo na maioria das vezes, mas mesmo assim você vai ter momentos que você vai ter problemas com ela. Até porque os dias são limitados, se você tiver muita matéria para estudar, você não consegue alocar aqui com inteligência dentro dessa inteligência que eu digo assim, com estratégia, inteligência no sentido policial da palavra, né? Com estratégia para que você tenha um estudo equilibrado. Então esse seria o ciclo fixo, que é o que provavelmente você conhece. Né? Lúcio, é errado? Gente, eu tenho a seguinte frase que eu sempre digo: estudar nunca é errado, estudar já é certo. Se você está estudando, você já está mais certo que a maioria. Agora, você pode adotar uma forma mais inteligente, tá? Lúcio, como é que seria essa forma mais inteligente? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês, né, essa planilha aqui, que é a planilha do ciclo perpétuo. Essa planilha, ela tem aqui, você está vendo aqui embaixo, ó, ela tem aqui embaixo no rodapé mesmo, né? Ele tem as atividades diárias, né? E o ciclo de estudo. Essa atividade diárias aqui é para que você use algo que eu chamo de o poder da meia hora. Que você faça um mapeamento da sua semana ideal, tá? Para que você saiba o que você está fazendo com cada meia hora do seu dia. Se você utilizar essa parte aqui, você vai conseguir, por exemplo, você pode ir fazendo à medida que sua semana vai passando. E aí você vai catalogando assim. E aí você descobre exatamente quanto tempo você tem por dia ou por semana, quantas horas você tem livres de estudo, horas brutas que você tem livre de estudo. Às vezes você está gastando, passei 1 hora no Instagram. Então de 19 às 20 horas em Instagram. Significa então que 2 frações de meia hora você gastou com o Instagram. Então isso aqui é antes de você realmente fazer um fluxo. É legal que você faça, uma a análise exata do que está acontecendo com a sua semana, tá bom? Aqui ele vai de segunda, o que você faz. É claro que você vai entrar no detalhe necessário, né? As coisas mais importantes. Então, ó, ir para a cama, dormir, higiene pessoal, escovar os dentes. Quanto tempo você gasta na higiene pessoal? Toma café, inicia os estudos, deslocamento. Tudo isso você vai colocar aqui para você fazer um mapeamento correto
dos seus estudos, né? No programa Meta, eu ajudo o aluno a montar isso aqui, também ratifico, dou uma olhada, dou uma lida e dou um feedback para ele se isso aqui está funcionando, está correto ou não. E aí a gente vai para o ciclo de estudo. O ciclo de estudo é essa planilha aqui, tá? Essa planilha aqui. Bom, para você entender o ciclo de estudo, você tem que ter o seguinte: essa planilha, ela nada mais é do que uma fila de estudo, em que você, cada quadrado desse aqui, cada pinguinho desse aqui, significa uma disciplina dentro de uma sequência. Deixa eu mostrar aqui, escrever aqui para vocês, que é mais fácil. Então, não existe segunda, não existe terça, não existe quarta, não existe quinta, não existe sexta, não existe sábado, não existe domingo, não existe nada. Só existe a próxima disciplina. A próxima disciplina aqui é como se fosse uma fila. Vamos pensar aqui que a primeira disciplina é direito penal. Bom, aqui você vai colocar o tempo que você vai estudar direito penal. Eu vou botar aqui, por exemplo, eu vou pensar aqui em alguém que tenha mais ou menos 20 horas por semana, tá bom? Só de exemplo aqui. Então eu vou colocar, deixa eu corrigir aqui. Eu vou colocar... Não, calma aí. Fiz errado aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui 2 horas, né? 2 horas. Quando você coloca e dá Enter, né? Você colocou 2 horas. Aqui vai estar o tempo do ciclo. Aqui vai estar o tempo do ciclo, ó. Aqui vai estar o tempo do ciclo. O tempo total do ciclo. Né? Eu vou ter que ir preenchendo aqui e você vai enxergando. Aqui então já deu 2 horas. A próxima eu vou colocar aqui criminologia. Só de exemplo, tá? Criminologia eu vou colocar aqui 1 hora. Dou Enter. Quando eu dou Enter, ali já foi para 3 horas. O tempo total. Esse tempo total significa tempo total durante a semana. Eu vou fazer aqui rapidinho e aí vai ficar mais claro para você. Eu vou colocar aqui processo penal. Eu vou colocar por 2 horas. Eu já vou deixar uma planilha montada para você, tá? E aí você vai. Aí você vai colocando aqui. Então já foi ali 5 horas. Vou colocar aqui penal especial. Penal especial. Vou botar por 2 horas também. Legal, 7 horas. Eu vou botar aqui legislação penal. Tem que separar, tudo separadinho, né? Vou botar aqui 2 horas também. As matérias principais eu coloco 2 horas. As secundárias eu boto 1 hora. É essa regra que eu estabeleci e que funciona, tá? Então eu coloco mais tempo. Aqui eu vou botar constitucional. Constitucional. Eu vou botar aqui 2 horas, vou botar 3 horas. Constitucional que é grande, né? Vou botar 3 horas. Aí já foi para 12 horas a minha semana. Faltou o quê? Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Administrativo, eu vou colocar aqui também, é grande para danar, eu vou colocar 3 horas aqui. Eu boto de 2 a 3 horas para danar. Vou botar medicina legal. Medicina legal. Eu vou botar aqui por 2 horas. Beleza? Bom, ficou eu coloquei aqui, eu imaginei uma pessoa que tenha mais ou menos 20 horas por semana, daí eu faço um ciclo de mais ou menos 17 horas, porque ficou uma gordura aí. Lúcio, o que significa isso aqui? Muito simples, olha só. Você tem aqui uma fila de disciplinas: penal, criminologia, processo penal, administrativo, constitucional, administrativo e medicina legal. Você pode ir adicionando quantas matérias você quiser. Muito bem, direito penal, você então hoje, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, significa só que você vai estudar direito penal. Você tem 2 horas para estudar direito penal. Esse ciclo aqui, todas essas disciplinas, elas representam 17 horas a soma delas. Significa que você tem que estudar todas essas disciplinas em uma semana. Ou seja, você tem que girar essa planilha em uma semana. Lúcio, mas eu não tenho 20 horas, eu tenho 30. Então tenta girar 1 vez e meia, 2 vezes. Eu tenho 40. Então gire essa planilha quantas vezes você conseguir.
faça essa planilha quantas vezes você conseguir, né? Então, beleza. Então, vamos supor que eu tenho aqui 20 horas de estudo. Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não interessa, eu vou começar a estudar. Qual é a próxima disciplina do ciclo? Direito Penal. Vou estudar Direito Penal por 2 horas. Dentro dessas 2 horas aqui, lembrando que eu tenho que fazer a micro-revisão diária, né? Micro-revisão diária. Dentro desse tempo aqui, eu tenho que pegar 15 minutinhos. Muito bem, terminei as 2 horas, incluindo a micro-revisão, o que vai acontecer? Eu passo para a próxima disciplina. Terminei o tempo da próxima disciplina, eu passo para a próxima, passo para a próxima. Lúcio, qual é a vantagem disso aí? A vantagem é a seguinte, vamos supor que hoje você não conseguiu estudar. Hoje é um dia X, você não conseguiu estudar, era o dia de estudar penal especial. Significa que amanhã, ou o dia que você voltar a estudar, você vai voltar a estudar justamente onde você parou. Então, isso é uma das vantagens. Uma outra vantagem é que você consegue girar esse ciclo aqui, se você tiver, claro, mais de 20 horas por semana aqui, você conseguiria girar esse ciclo mais de uma vez por semana também, ok? Você conseguiria girar isso aqui mais de uma vez por semana também. Legal? Então, esse ciclo, quando aplicado, ele se torna muito maleável, ele fica fácil. Eu posso colocar, por exemplo, eu gosto de colocar aqui, olha, simulado. 3 horas. Então, eu reservo 3 horas para fazer um simulado, por exemplo. No programa Meta, os alunos já recebem os simulados de objetivos, de discursiva, de pressa prática, tudo, né? Eles já recebem os simulados. Então, você pode colocar simulado aqui 3 horas. Aí vai dar as 20 horas lá que você tem durante a semana. Lúcio, mas eu tenho 40 horas. Legal. Como aqui é por semana, você vai gerar essa planilha 2 vezes. É ideal que você tenha muitas horas mesmo, tá? Lúcio, e eu posso adaptar, posso incluir, posso excluir? Sim, desde que você consiga girar essa planilha pelo menos uma vez por semana. Basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Quando a gente está falando então do ciclo perpétuo, significa que esse ciclo ele não se prende a um dia da semana específico, ele não tem nada a ver com um dia da semana específico. Ele é simplesmente algo que você vai ter que fazer seguindo uma sequência, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Beleza? Basicamente é isso. Legal? Entenderam? Se ficou complexo, eu já vou deixar uma planilha semi-pronta para você já começar a aplicar e não ter que preencher como eu preenchi aqui. Né? É legal que você faça o mapeamento da sua semana para você identificar como é que está a sua semana, se você está conseguindo efetivamente preencher os seus horários com coisas que sejam realmente proveitosas para você. Às vezes você tem ali 1 hora para ficar com seu filho, excelente. Né? Pô, então era 1 hora que eu estava no Instagram, estou agora 1 hora com meu filho. Ou eu consegui meia hora na hora do almoço para estudar. Cada meia hora do seu dia importa. Então, quando você faz esse mapeamento e consegue montar a sua planilha do ciclo perpétuo, você vai sentir que as coisas têm um movimento melhor, beleza? Então, é assim que funciona. Muito bem. Lúcio, essa questão da organização do ciclo perpétuo, ela é importante uma dúvida que geralmente me pergunta, Lúcio, onde é que eu insiro questões aqui, né, nessa planilha? Deixa eu jogar aqui. Então você falou da revisão, mas como é que eu insiro questões aqui? Você tem que fazer as questões dentro do tempo dessa disciplina. O que eu indico para vocês é, por exemplo, você tem 2 horas de penal, terminou um assunto, pega uma bateria de questões e vai retroalimentar dentro desse tempo de 2 horas. Então, esse tempo de 2 horas você tem que conseguir fazer tudo. Nada impede que você tenha um tempo específico, por exemplo, para fazer simulado. E simulado nada mais é do que também resolver questões. Mas sempre, gente, que você fizer qualquer coisa, simulado, qualquer coisa que você for fazer, você tem que retroalimentar os seus resumos. Isso é uma regra básica para que você consiga evoluir. Tá bom? É isso. Se você tiver qualquer outra dúvida, coloque aqui. A gente termina essa sequência de 5 aulas. Eu tentei ser o mais rápido, o mais objetivo, mas tudo que eu falei aqui, de alguma forma também, tem no meu canal, Lúcio Valente, lá no YouTube. Então, tudo que eu falei aqui, de alguma forma, também está lá. Então, convido também que se inscreva no canal, conheça. E também quero te convidar a ser parte do meu programa Meta. O programa Meta Vou Ser Delegado, que é um programa completo para quem deseja ser delegado de polícia, com todas as soluções, com tudo que você precisa. E é um estudo pré-edital que vai fazer com que você corte a fila da aprovação. Tá? Eu deixei um vídeo aqui explicando qual é a estrutura do programa Meta. Eu quero que você assista e se você optar realmente de seguir essa caminhada junto conosco do programa Meta, por você delegado, comigo e com a minha equipe, tenho certeza que vai ser uma decisão que vai modificar a sua vida, tá? Pense bastante,
com carinho, dê uma olhada, tenho certeza que vai ser a decisão que vai transformar os seus estudos para delegado de polícia, tá? Conte comigo nessa caminhada e a gente vai se falando. Tchau!